o Bruno não chegar, ele consegue pelo menos ver a aula gravada. Ok? Vamos lá. Eu só vou pedir, se você, por gentileza, quando estiver visualizando aqui a minha tela, por favor. Já está na tela. Está na tela, né? Bom, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje, dia 23, segunda-feira, dando continuidade aí às nossas atividades de instalações elétricas 2, vamos apresentar hoje o conteúdo, formação da curva de carga. Ok? Então vamos lá. O que é uma curva de carga, pessoal? A curva de carga, deixa eu pegar aqui a minha ponteira. Opa, não, caneta não, quero a ponteira aqui. Então vamos lá. A curva de carga é um gráfico que mostra a evolução no tempo da quantidade de energia elétrica consumida de um determinado ponto na sua malha elétrica, né? A gente viu, né, aqueles cálculos, né, de fator de demanda, fator de carga, todos aqueles conceitos que a gente já viu lá, né? Você lembra da fórmula lá, o Bruno? Fator de demanda é o quê? Você lembra, não? Puxando assim pela memória, não? Não. Demanda máxima sobre a potência instalada, né? Esse é o fator de demanda. Que demanda máxima é essa daí? A demanda máxima no período de tempo pré-definido, né? E a potência instalada é a somatória, né, de todas as cargas, né, instaladas na sua rede elétrica, né, na sua malha, vamos dizer assim, mesmo que ela não esteja esteja em funcionamento naquele determinado momento, né? É a sua potência instalada. Tá? Vimos também a fator de carga, né? Fator de carga diário, fator de carga mensal. Fator de carga diário, você lembra da fórmula ou não? Demanda média sobre demanda máxima, né? Ok? Fator de carga mensal é o consumo em quilowatts dividido, né, por 730 vezes a demanda máxima. Né? Então, essas são as formuletas aí que a gente passou na aula passada, que era a formação de um projeto, Tá? Então, só estou contextualizando, porque a gente vai precisar alguns postulados desse daí, né, para a aula de hoje. Então, vamos lá, pessoal. É uma informação fundamental para o correto dimensionamento dos equipamentos de instalação. Tá? Aqui é um exemplo, né, de uma curva de demanda, por exemplo, curva de carga, né? Aqui a demanda em quilowatts, aqui a máxima demanda fora da ponta, né? Aí a gente vai ver o que é ponta e fora de ponta, e aqui a demanda máxima de ponta, né? Entre o período aqui, ó, das 18 e 21 horas, ok? Então, vamos lá, dar sequência nisso aqui. A curva de carga somente pode ser determinada durante o seu funcionamento em regime, porém, através das informações do ciclo de operação dos diferentes setores de produção, é possível idealizar aproximadamente a conformação da curva de demanda da carga em relação ao tempo, a fim de determinar uma série de fatores que poderão influenciar no dimensionamento de vários componentes elétricos da instalação. Tá? Aqui eu mostrei até na aula passada, né, um exemplo, né, da curva de carga, e agora os fatores de interferência na conformação da curva. Bom, primeiro, ela varia em função da coordenação das atividades dos diferentes setores de produção. Então, por exemplo, aqui eu tenho um período, né, das 8 horas da manhã até as 8h30, né, então, aqui, configurando-se um período de 24 horas, né, e essa curva, ela se dá em função da coordenação dessas atividades. Então, por exemplo, se eu tenho uma grande quantidade de equipamentos, né, funcionando num período, por exemplo, aqui, ó, das 14 horas até as 17h20, a minha demanda ela vai ter um aumento nesse período. Tá? Se eu pegar esses equipamentos dessa atividade industrial, por exemplo, e pulverizar o funcionamento dele ao longo do período, né, ao longo do ciclo, por exemplo, neste caso, aproximadamente 24 horas, a minha demanda máxima ela vai cair. Ok? Tá claro isso,
Fábio? Perfeito, professor. Tranquilo, né? E isso é dado em função do período de funcionamento diário dessa instalação, nesse caso aqui, no período de 24 horas. Tá? Então, aqui, no período da manhã, por exemplo, né, até as 22 horas, provavelmente até o horário que tem um ciclo, né, produtivo, né, das 8 às 22, por exemplo, eu tenho uma demanda aí acima de praticamente 600 kVA. E abaixo das 16, das 22 horas, eu tenho uma pequena demanda, né, em torno aí de uns 300, 200, o que se configura, né? É claro, a gente é uma curva aleatória, mas o que se configura geralmente é iluminação, né? Durante a noite eu tenho uma baixa demanda de equipamentos da área produtiva e eu tenho uma alta demanda, quer dizer, não é uma alta demanda, né? Vamos dizer assim, a maioria, né, dos equipamentos que estão ligados nesse período são os equipamentos de iluminação, né, lâmpadas e luminárias, né? Com isso, nós temos uma relativa baixa demanda nesse período. Depois, né, à medida que vai amanhecendo, né, o turno, né, vamos dizer assim, o turno vai chegando, né, as operações vão se iniciando e a tendência é que a demanda volte aí nos seus patamares aí acima de 500 kVA e assim sucessivamente. Beleza? Então aqui um outro exemplo, tá? Um outro exemplo aqui, né? Um período de ponta, fora de ponta, né? Aqui, das 18 às 21 horas, praticamente, né? O período onde nós temos aí, onde a energia, vamos dizer assim, é mais cara, né? Por isso que a gente fala que é fora de ponta, demanda de ponta, né? A gente vai ver depois como a gente vai totalizar, né, o custo dessa energia no período do fora de ponta e o período de ponta, e quais são os dias que são considerados e os períodos, né? Ok? Então, esse aqui é um outro exemplo. E o objetivo, né, dessa nossa atividade, né, é fazer um levantamento, né, dessa curva de carga, porque assim é possível você controlar essa demanda de pico a fim de diminuir o custo operacional da empresa. Então, a partir do momento que você tem essa curva nas suas mãos, né, você consegue possibilitar a determinação de uma tarifa média, tá? Que você já vai ter aí o custo da energia consumida no período fora de ponta e o custo da energia consumida no período de ponta, né? Como você vai ter ali a tarifa definida nos dois momentos, é possível você estimar o custo da sua energia total. E, além disso, como você vai ter mapeado os equipamentos que estão ligados, né, em função da característica do teu processo no período de ponta, né, demanda de pico, você pode reorganizar a tua produção de tal maneira a pulverizar, vamos dizer assim, a distribuir o funcionamento desses equipamentos ao longo de um turno, ao longo de um período, reduzindo, então, a sua demanda de pico e, consequentemente, reduzindo aí a sua tarifação de energia, ok? Bom, como? Uma das maneiras, né, que a gente pode fazer vamos dizer assim, essa formação, né, a determinação dessa curva, é medindo, né? Então, existem, né, alguns equipamentos de mercado. Um dos equipamentos de mercado bem, vamos dizer assim, tradicional é o modelo Saga 400, é esse modelo aqui, ó, né? Esse modelo aqui, você instala ele, né, no teu processo. Nesse caso aqui é um modelo portátil, né, vamos dizer assim, mas as indústrias, né, as grandes empresas e dependendo até pequeno porte já tem os medidores de energia, né, que são, vamos dizer assim, tem aplicações menos complexas, vamos dizer assim, né, mas eles são também capazes de proporcionar ou de entregar essa formação, essa medição. Ok? Então, isso está conseguido através de um estudo global das atividades de produção, deslocando-se a operação em certas máquinas de horário diferentes, diversificando-se assim as demandas das mesmas.
Então, de posto o conhecimento das cargas localizadas na planta de layout, né, e dos períodos que cada setor de produção está em operação total ou parcial, pode-se determinar a curva de demanda de carga. Nós vamos fazer um exercício com relação a isso, tá, o Fábio? Beleza, esse aqui é o equipamento que eu acabei de mostrar, né, que é o famoso medidor aí Saga 4000, tá? Mas a gente vai também fazer um trabalhinho, né, com relação a esses medidores, ok? Então, vamos lá. Aqui são exemplos, né, de uma curva de carga residencial, né? Você vê que, normalmente, durante a madrugada e na hora do pico, né, é quando o pessoal retorna do trabalho, né, às 17 horas, né, e depois, das 11 horas, retoma aí a um pico, desculpa, a uma curva menos acentuada, né? Um exemplo aqui de uma curva residencial, aqui uma curva comercial, né? Então, aqui o comércio, né, começa aí por volta de umas 7, 8 horas, e tem lá os seus picos, né? Depois dá uma recaída aqui na hora do almoço, depois retoma novamente, e aí 11 horas começa a diminuir novamente, né? E o setor industrial, né? Aí, dependendo do setor industrial, você tem aí vários tipos diferentes, né? Cada um com uma curva diferente, dependendo, né? Vamos pensar assim, né? Nós temos vários tipos de empresas, né? Empresas do setor primário, terciário, serviços. Então, não dá para você ter um padrão, né, de curva de carga de um setor industrial. Cada uma tem a sua curva em função das características particulares dos processos, né, aos quais elas estão inseridas, ok? Bom, como que a gente faz, né, como que a gente levanta manualmente, vamos dizer assim, o Bruno, desculpa, o Fábio, essa curva de potência, né? Primeiro, né, a gente tem que determinar a potência de todos os equipamentos que fazem parte, né, que estão ligados, né, a essa rede elétrica, né? E como que a gente determina, né, essa demanda, né, que são solicitadas por esses equipamentos à nossa rede elétrica, né? Então, a primeira coisa que a gente faz, Fábio, a gente faz o seguinte, né? A gente calcula a demanda, né, efetiva. Oi? Aproveitando a oportunidade, o Bruno chegou aí também, a gente estava falando naquela hora, né? Ô, Bruno, tudo bem, Bruno? Você está nos ouvindo? Opa, boa noite, estou sim. Boa noite. Poxa, Bruno, nós estávamos preocupados, viu? Porque você não veio na aula passada e como você atrasou um pouquinho, né? Nós estávamos aqui conversando, eu estava conversando aqui com o Fábio, e o Fábio nos trouxe uma boa notícia, né? Que ele estava numa aula na sexta-feira, né, Fábio? Conta aí pra gente. Foi na quinta, aí até conversei com o Bruno aqui no Zap, mandei uma mensagem para ele agora, né? Ele falou que estava na aula também. Ah, é? Então ele já está assim. Entendi. Fenômeno que o professor entrou, que o Felipe entrou na aula e ficou uma meia hora falando lá. Mas, peraí, só um minutinho, deixa eu... mas foram... peraí, só um minuto. Depois a gente trata disso aí, pode ser lá no final? Uhum. Beleza, então. Só para a gente não perder aqui o bonde, né, vamos dizer assim. Então, pessoal, olha só, o primeiro item, né, o que a gente tem que se preocupar é qual a potência que um motor elétrico realmente entrega no eixo do motor, tá? Então, por exemplo, né, como que eu vou calcular essa potência no eixo, né? Então, a primeira coisa que eu preciso verificar é o seguinte, né? A potência no eixo do motor, deixa eu até pegar aqui a minha ponteira novamente, aqui, ó. A potência no eixo do motor, ela vai corresponder à potência nominal do motor em CV, ok? Vezes o fator de utilização do motor. Esse fator de utilização de motor é aquele fator que é tabelado, que eu mostrei para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó, fator de utilização. Tá vendo?
Então, dependendo, né, dos motores, né, dependendo da potência do motor, ele te dá um fator de utilização já pré-definido, em função das próprias características dos rendimentos dos motores, ok? Então, vamos pensar aqui, ó, tá? Vamos lá, ao contrário, desculpa, vamos voltar aqui. Aqui. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, vamos lá. Nós temos lá 3, 4 motores diferentes, né? Com potências diferentes. A primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a potência no eixo para cada potência de motor específica, entendeu? Tá, eu tenho um motor lá de 40 CVs, qual que é a potência efetiva no eixo de motor de 40 CVs, tá? É a potência nominal do motor multiplicado pelo fator de utilização. Um motor de 40 CV, acho que é 0,87. Aqui, ó. Motor de 40 CV, né? Acima de 40, né? E acima de 40 CVs, ele entra aqui nessa faixa aqui ó, de 0,87, entendeu? Então, na verdade, um motor, a potência do eixo de motor é praticamente, né, 87% da potência nominal do motor, ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que se atentar. A segunda é o seguinte, com a potência do eixo já calculada, qual que é a demanda solicitada da rede de energia por esse motor, tá? Na verdade, por esse motor em função da sua potência no eixo, ok? E como que a gente calcula isso? Né? A demanda do motor, né? A demanda solicitada da rede de energia por essa carga vai ser a potência calculada no seu eixo, multiplicada aqui por 0,736, né? dividido aqui pelo rendimento do motor, isso já aí é tabelado, né? A gente pode procurar aí as tabelas, né, dos fornecedores e fabricantes, né, multiplicado pelo fator de potência do motor, ok? Então, a princípio, pessoal, são essas duas formulinhas aqui, tem mais uma mais ali na frente, depois a gente vai interpretar elas, né? Mas a princípio são essas duas formulazinhas aqui que a gente precisa atentar, ok? Então é a potência no eixo, né? Que corresponde aí à potência nominal do motor, multiplicado aí pelo fator de utilização. Beleza, pessoal? Tá claro isso aí para vocês, pessoal? Tá bem tranquilo, né? Ok? Potência nominal em CVs, tá ok, pessoal? Não esqueça desse detalhe, tá? Oi. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Aquela demanda solicitada ali da rede de energia é a demanda de consumo do motor? Isso aí. Tá, então vamos imaginar que eu tenho um motor lá que vai virar sei lá, um caldo de cana, um negócio meio, sei lá. Sei, ele vai virar um moedor lá, né? Vai moer Isso, Ok. Aí, professor, ele vai moer a cana, ok. Mas, de repente, deu um problema na correia dele e ele travou. Então, ele está trabalhando, forçando, com barulho lá, né? E tentando... Certo. Essa fórmula prevê essa situação extrema, assim? Não, esse daí não... Não, essa forma não prevê isso, né? Ok. Na verdade seria o motor na sua potência nominal, né? Ok. Potência nominal. Ok? Beleza? Então, por exemplo, vamos pegar lá um motor, né? Deixa eu só aproveitar aqui e trazer uma calculadora aqui. Ó. Então, você tem lá um motor de 40 CVs, tá ok? Multiplicado aí pelo fator de utilização que a gente viu lá, 0,87, vai dar 34,8, né? Então, ou seja, um motor de 40 CV, na verdade, ele vai entregar no eixo dele 34,8 CVs, ok? Então, vamos pensar assim, qual seria a demanda, né, solicitada por esse motor em kVA, né? Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar aí esses 34. Agora eu preciso anotar, né? Vamos lá.
Vamos pegar esses 34,8, né, que é essa potência no eixo, por exemplo, multiplicado aí por 0,736, por 0,736, deu aí 25,6, né? Como a gente vai por enquanto, né? Por enquanto nós estamos em CV, né? Vai passar para KVA, porque nós vamos dividir pelo fator de potência, né? Dividido pelo rendimento, né? Vamos pegar aí um rendimento de motor. Tem umas tabelas aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu cheguei a colocar uma tabela aqui. Aqui, ó. Vamos pegar aí um motor, por exemplo, pessoal, nós falamos de 40 CVs, né? Vamos pegar um motor de 40 CVs. Estão vendo aqui a minha ponteira aqui, né? O mouse aqui, né? Pegar um motor de 40 CVs de 4 polos ligado em 380, ok? Aqui, ó. Então, abaixo dessa linha aqui, qual que é o rendimento desse motor aqui, ó? 0,91, ok? Vocês estão acompanhando aí? Então, eu tenho aí o rendimento 0,91 multiplicado pelo fator de potência. Qual que é o fator de potência desse cidadão aí? É 40,085, ok? Tudo bem? Show de bola. Então, vamos pegar aí. Eu tenho 25,6, né? Dividido aí por 0,91, multiplicado por 0,85, dá 0,7, então dá 25,6 dividido por 0,7. 25,6 dividido por 0,7 vai me dar aí 36,5 kVA. Ok? Tá claro aí, pessoal? Perfeito. Perfeito, né? Então, maravilha. Diante disso, o que nós vamos fazer? Então, aí que tá, aí, ó. Elaborar a curva de carga de uma instalação, de um projeto industrial, que é composto por motores e iluminação, cujas cargas instaladas e prováveis intervalos de utilização são fornecidos, né, por especialistas de produção da referida indústria e estão contidos numa tabela a seguir. O que eu estou pedindo aqui para vocês, pessoal? Elaborar uma curva de carga horária da instalação, tá? Então, como é que vai ser isso aí, ó? Eu vou passar para vocês, pessoal, uma tabela no Excel. Agora eu vou sair um pouquinho aqui da apresentação, vou passar para vocês aqui uma tabela no Excel, que é essa daqui, ó. Ok? Tá vendo aqui? Vocês estão vendo? Sim? Sim, professor. Beleza. Então vamos lá. Aí eu vou explicar para vocês aqui como que vai funcionar esse trabalhinho que vocês vão fazer individualmente. Vamos lá, olha só. Eu tenho esse setor A da minha empresa, beleza? Ele tem 15 motores. E qual é a potência desses motores, pessoal, individual? 25 CVs. Tá claro aqui para vocês? Deixa eu aumentar mais um pouquinho e ver se melhorou aí a visualização. Melhorou? Ok. Então, eu tenho aqui esse setor A. Esse setor A, ele tem 15 motores, cada motor de 25 CVs. E qual é o funcionamento desse motor, pessoal? Qual é o horário que esse motor funciona? Ele funciona das 7 da manhã até as 22 horas. Ok? Então, vocês já podem, por exemplo, calcular aqui, ó, colocar uma formuleta, utilizando, né, essa planilha do Excel, ou nessa tabela, aí fica a critério de vocês, e trazendo o resultado para essa coluna. Beleza? Aí vocês já podem calcular tanto a potência aparente como a potência ativa, né? Em kVA e em quilowatts. Vocês podem já, a barrinha aqui, ó, a barrinha marrom, vamos dizer assim, e verde, né? Vocês podem calcular a potência aparente e a potência ativa. Durante qual período? Das 7 da manhã às 22 horas. O setor B, pessoal, ele tem 20 motores,
e de 15 CVs. E esses motores aqui, esses 20 motores, eles funcionam das 7 da manhã às 22 horas da noite. Beleza? E esse aqui, ó, nós temos esse setor C, eu tenho 50 motores, cada motor tem 7,5 CVs, e ele funciona de que horas a que horas? Né? Os 50 motores, ele funciona das 7 da manhã às 14 horas, aí depois ele dá uma pausa das 14 às 16, e aí ele retoma das 16 às 22. Tá claro isso para vocês, pessoal? Sim. Beleza. O setor D, tá? A mesma coisa, né? Tem 15 motores de 5 CVs, e ele funciona de meia-noite, né, às 11, né, da manhã, depois das 14 às 24 horas, formando o ciclo. E depois nós temos o setor E, o setor F, o setor G, o setor H e o setor I, tá? E depois também, pessoal, nós temos o setor administrativo, vamos dizer assim, né? Que é a parte de iluminação. Então, essa parte de iluminação, nós temos lá 750 lâmpadas, né? De 32 watts, um fator de potência do reator, né? De 0,96 e a potência do reator de 6,4. E assim, pessoal, a gente tem a demanda de iluminação do ADM, a demanda de iluminação da área externa da empresa e a demanda de iluminação da área industrial. Ok? Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão calcular, usando essa planilhazinha aqui no Excel, que já está lá no aba para vocês, ok? E à medida que vocês forem preenchendo aqui, pessoal, com o cálculo que vocês vão fazendo, o que vai acontecer? Aqui já vai aparecendo a curva, né? Que é a curva de carga em função desse total aqui, ó, né? Que precisa ser colocado aqui, né? Claro, uma vez calculado a demanda período a período, né? Nessa última barrinha aqui, ó, na linha 35 e 36, é claro que depois que tiver uma demanda aqui, assim sucessivamente, o que vai acontecer? Você vai ter o total aqui, ó, dessas duas demandas, e aí você vai fazer o gráfico da potência aparente em kVA e a potência ativa em quilowatts. Tá claro aqui para vocês, pessoal? Sim? Perfeito. Perfeito, né? Olha só, mais ou menos como é que vai dar essa curva aí, ó. Essa curva vai ser alguma coisa assim, ó. Tá bom? Ó. Tá claro aqui para vocês? Para vocês mais ou menos entenderem o que você tem que fazer? Tá claro. Professor, só pode aumentar o zoom só para ver essa... Claro. Aqui, ó. Olhar debaixo do gráfico aí. Vamos lá. Aqui, ó. Ok? Aí, sobe só um pouquinho para ver o horário embaixo. Aqui, ó. Aí, beleza. Tirou a foto, né? Não, eu estou vendo exatamente aqui que 6 horas da manhã começa o pico, né? Isso, então. Esse pico aqui, ó, ele começa em função, né, dessas definições que foram dadas aqui em cima, ó, das 7 às 22, entendeu? E aqui, ó, por exemplo, esse cidadão aqui, ó, esse motor aqui, ó, ele só vai começar às 7 horas da manhã, tá vendo? Então, aqui eu tenho o cálculo dele, né? O cálculo aqui da potência ativa, desculpa, potência aparente, e depois a potência ativa, aqui em kVA e em quilowatts. E depois, né, você vai ter a somatória desses itens aqui, que vai totalizar aqui embaixo, ó, tá? E a partir daqui é que você vai poder fazer essa curva, esse gráfico aqui, ó. Tá claro aqui para vocês, pessoal? Sim, sim. Tá, né? Ok? E aqui, ó, tem um item aqui que eu acho que eu não mostrei aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Eu falei aqui, né, dessa parte aqui, primeiramente, né, que é a
o cálculo da demanda solicitada da rede de energia por uma carga, né, indutiva, nesse caso aí os motores, tá ok? E tem também aqui, ó, a demanda da potência da iluminação, tá ok? Por exemplo, quando você tem lâmpadas incandescentes, pessoal, aí você só leva em consideração, né, a potência da lâmpada, a potência nominal de cada lâmpada. Nesse caso aqui é esse PLzinho aqui, ó. Ok? Então é a somatória do número de lâmpadas, né, multiplicado pela potência nominal de cada lâmpada. Ok? Quando você tem lâmpadas fluorescentes, você precisa entrar com um fator de perda dos reatores, ok? Então, por exemplo, você vai fazer dois cálculos aqui. Um cálculo considerando as lâmpadas incandescentes, né? Que não leva em consideração as perdas, e um cálculo de demanda para as lâmpadas fluorescentes, que leva em consideração a potência, as perdas do reator, que está aqui, ó, tá? E o fator de potência dos reatores, que está aqui, ó. Tá claro isso aí para vocês, pessoal? Sim? Sim. Show de bola. Então, isso aqui, pessoal, é um trabalho que vocês vão elaborar, ok? E eu gostaria que vocês trouxessem esse trabalho para a próxima aula, para a gente dar uma olhadinha como é que ficou. Beleza? Ok? Então, é isso aí. O que eu queria trazer também para vocês, pessoal, é que na aula passada, a gente ficou de vocês resolveram o exercício da aula passada, pessoal? Que Professor, foi a formação de um projeto, né? Cálculo de demanda, que foi... Acho que eu cheguei a colocar lá, não foi? Um exercício lá para vocês? Deixa eu ver se está aqui, ó. Tomadas. Esse aqui, ó. Vocês chegaram a resolver esse exercício, pessoal? professor, eu não fiz. Eu confesso que assim, eu achei que fosse cair, já estava procurando outra matéria Que acabou não fazendo, né? aí eu falei assim, não, aqui nem adianta mais, que não vai vingar, né? Aí mudou tudo agora. Mudou, né? Mudou. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Já que vingou, vamos tentar pegar esse restinho aí, essa meia hora que falta aí de aula. Vamos tentar fazer, tá? Eu tinha até, ó, só para vocês terem uma ideia, eu tinha até pego esse exercício aqui, ó, para resolver aqui com vocês, tá vendo, ó? Entendeu? Porque esse aqui é um exercício que vai cair na prova, tá? Então, eu queria resolver com vocês. Só que antes de já trazer a resolução junto com vocês, seria interessante que pelo menos vocês tentassem resolver, entendeu? Para vocês poderem consolidar bem, né, o exercício. Porque se eu vir aqui já trazer a resolução, fica muito tranquilo para vocês, né? Vocês não surgem as dúvidas. É importante que vocês tenham as dúvidas para a gente poder tirar essas dúvidas, porque aí é nesse momento que você consegue, vamos dizer assim, consolidar o conceito, entendeu, pessoal? Tá bom? Eu tinha até programado de resolver esse exercício aqui com vocês, né? Até para elaborar, né? Porque a gente vai elaborar manualmente essa curva de demanda, vamos calcular, né? Aqui, ó, calcular a demanda do CCM1, do CCM2, o esboço da curva, ok? A demanda média e o fator de carga, e qual seria a sugestão de potência do transformador para atender essa demanda calculada. Isso aqui a gente resolve, tá? Na aula que vem, então, mas é importante que vocês tentem resolver esse exercício aqui, ó, né? Que a gente passou na aula passada, que é esse aqui, ó. E aí a gente, né, traz a resolução, a gente resolve junto na próxima aula. Mas é importante que vocês tentem resolver esse exercício. Vamos tentar resolver
ainda hoje, pessoal, aproveitar, eu sei que às vezes é meio desafiador, né? Mas vamos pegar essa meia hora aí desse finalzinho de aula, eu estarei aqui, e aí qualquer dúvida que surgir, vocês já me perguntem, eu já tento esclarecer agora, online, tá bom? Vamos fazer isso, pessoal? Vamos arregaçar as mangas aí e tentar resolver esse exercício? Professor, ele está lá no slide 23, né? Ele está lá no slide 23, mas ele também está postado lá no AVA para vocês, tá? Em termos de formulário. Deixa eu aproveitar então aqui, pessoal, olha só, e vou lá no AVA com vocês, tá? Vou fechar aqui agora por enquanto, e vou lá no AVA com vocês, vamos ver se eu já consigo ir no AVA aqui, ó. E aqui no AVA, pessoal, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, tá ok? Eu já postei aqui, ó. Primeiro, vamos dar um zoom aqui, ó. Você já tem aqui, ó, a data da prova. Esse aqui está em novidades, ok? Então, quando você entra na disciplina, isso aqui é a primeira informação que é mostrado para vocês lá, tá? Que é o quê? A data da nossa prova, né? Vai ser dia 13/9, uma segunda-feira, no nosso horário de aula, das 20h30 às 22h15, ok? E quais são os conteúdos que serão, vamos dizer assim, né, cobrados aí, né, nessa primeira prova aí, C1? Primeiro, né, instalações e apresentação das instalações elétricas 2, né, na verdade foi só um contexto da apresentação. Elementos de um projeto, foi aula 2. Aula 3, a formação de um projeto. E a formação das curvas de carga, que é isso que nós vimos hoje, né? Na verdade, é um complemento da aula passada, né? A formulação do projeto, ok? Que é onde aborda lá, né? Os fatores de carga, fator de demanda, ok? Beleza, pessoal? Então, são esses 4 conteúdos aí. E em termos de entrega, o que é essa entrega, pessoal? São esses exercícios que a gente está fazendo aqui, ok? O primeiro é esse exercício 3.1, que eu acabei de mostrar agora para vocês, ok? O trabalho, né, que é elaborar a curva de carga, que é isso que vocês vão fazer agora, tá? E essa planilha aqui, ó, que é essa planilha que é a curva de carga, né? Que é essa planilha no Excel. Quando você vem aqui em conteúdo, pessoal, ó, eu estou mostrando aqui, ó, que você tem os exercícios aqui, ok? Ó, você tem aqui, ó, exercício 2, elaborar a curva de carga, tá bom? Que é esse aqui, ó, que é, na verdade, esse projeto agora da planilha que eu passei para vocês, ok? Esse projeto aqui. Aqui, ó, a gente vai fazer um trabalho ainda, que eu vou passar na próxima aula, que é, eu vou escolher um fabricante daquele medidor de energia que eu comentei, né? A gente viu lá o Saga 1400, 4000, na verdade. Nós vamos pesquisar no mercado um medidor de energia. A gente tem vários medidores de energia e eu queria passar um tema para vocês pesquisarem, tá ok? Então eu vou passar até a aula que vem, eu vou passar aí um temazinho para vocês pesquisarem. Coisa simples, tá, pessoal? Pesquisar o fabricante, as características construtivas, nada de encher linguiça, não. É mais para vocês se familiarizarem dos principais fabricantes que temos aí no mercado, né? Que a gente pode, por exemplo, adquirir e instalar, né? Na indústria de pequeno porte, indústria de grande porte, inclusive residencial. Tá ok? E aqui, ó, são esse outro exercício aqui, ó, que é essa elaboração desse exercício, que é o que eu ia resolver hoje aqui, mas eu queria que vocês primeiro tentassem resolver, que é um exercício aí que vai cair na prova, tá, pessoal? Então é importante vocês tentarem resolver e fazerem aí esse exercício, tá? Como dica, pessoal, vamos, para a gente não dizer que a gente não deu um apoio aí, né, de como resolver, então eu vou pegar aqui e só
mostrar para vocês o seguinte, ó. Então, vamos lá. Quando a gente pega aqui a demanda do CCM1, demanda do CCM2, então aqui, ó, vamos pensar o que está dizendo esse exercício aqui, ó. Primeiro, ó, nós temos aqui, ó, um CCM1, tá vendo aqui, ó, esse CCM1, deixa eu ver se a minha caneta está funcionando aqui, ó. Deixa eu ver, aqui, ó, nós temos aqui, ó, esse CCM1, ok? E nós temos esse CCM2, ó, ok? Tá aqui, ó, são dois CCMs. Esse CCM1, ó, ele alimenta um motor M1, um motor M2, um motor M4 e um motor M5. Essas duas gavetas aqui são reservas, então não tem carga nenhuma ligadas a ela. Esse motor aqui, esse CCM2, ele alimenta o M8 e o M9. Então, beleza. Então, quais são os motores? Aqui, ó, o M1, primeiro, todos os motores são ligados em 380 volts, né? Ou seja, 380 volts é a mesma coisa que 0,3 kV, certo? Ok? 380 volts. A potência desses motores, nesse caso, o M1, ele é de 75 CVs. Quantos polos? 2 polos. Então, se ele tem 2 polos, as informações que eu vou buscar as informações que eu vou buscar desse motor está lá na tabela, né, pessoal? Vou até puxar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Cadê cadê lá no AVA? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Vamos lá. As informações é um motor, né, de 75 CV de 2 polos. Então, se eu tenho aqui um motor de 75 CV em 2 polos, eu tenho que pegar o quê? Fator de potência de 0,89, tá vendo? E um rendimento de 0,92, ok? Então, essa tabela serve para isso, tá? Então, voltando... Oi? Essa tabela está onde aqui no AVA? Ela tá aqui, ó. Eu vou dar licença só um instantinho. Tá aqui, ó. Revisão C1, elaborar curva de carga. Você achou esse exercício? Achei. Ela está no final do exercício, né? Tá no final. Ok, beleza, beleza. Tá bom? São Então, 3 vamos lá. páginas. Isso. Então, o que você vai fazer aqui, pessoal? Olha só. Você vai calcular. Eu vou dar só a dica aqui, ó. Não vou resolver, não. A primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão ter que calcular a demanda do CCM1 e demanda do CCM2. O primeiro item que vocês vão fazer, aqui, ó. Deixa eu ver, por que a minha caneta... modo apresentação. Vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer aqui, ó. Vocês vão pegar aqui, ó. É calcular o quê? A potência no eixo de cada motor. Ok? Certo? Em CV. Isso que a gente acabou de ver agora. Depois que você calcular a potência no eixo de cada motor, aí sim você vai calcular a demanda requerida na rede de cada motor aqui, ó. De cada motor. Nesse caso, para o CCM1, ó, tá? São as demandas dos motores M1, M2, M4 e M5. Tá claro para vocês, pessoal? Tá? Sim. Então, isso, beleza. Então, nós estamos falando aqui, ó, do M1, do M2, do M4 e do M5, ok? Beleza. Isso é a potência do CCM? Isso é a demanda do CCM? Não. Isso aí é a demanda de cada motor. A demanda do CCM vai corresponder à somatória das demandas dos motores. Ok? Tá entendido? Perfeito. Show de bola. Só que tem um detalhe, pessoal, olha só. A gente, vou manter aqui. Olha só, quando a gente vem aqui, ó,
no cálculo da demanda desse motor, deixa eu voltar lá agora aqui, ó. Nós temos aqui o fator de utilização, nós temos o fator de simultaneidade, tá? Quando eu for calcular a demanda, né, do CCM, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Eu estou aqui, calculei a demanda dos motores, ok? Quando eu for calcular a demanda do CCM, então vamos lá. Deixa eu só fazer um parênteses aqui com vocês aqui, ó. Vamos lá. A demanda do CCM1 vai corresponder à demanda do motor 1 multiplicado pelo fator de simultaneidade, mais fator de simultaneidade referente a um motor 1, mais a demanda do motor 2 multiplicado pelo fator de simultaneidade do motor 2. Tá claro isso aqui para vocês, pessoal? Por exemplo, quantos motores eu tenho? Motor 1. Eu tenho apenas um motor. Nesse caso aqui, ó, vamos pegar o M4 e M5, ó, que temos dois motores, certo? Dois motores de mesma potência. Motores de mesma potência de quantos CVs? 60 CVs. Então, vamos lá na tabela. Aqui, ó, vou manter aqui. Vou lá na tabela que a gente estava. Fator de simultaneidade de motores acima de 40 CVs. Quantos motores eu tenho? De 60 CVs lá no CCM1. Hein, pessoal? Deixa eu olhar aqui, hein? Acabei de mostrar para vocês agora. 2, né? 2 motores, não foi? Vou confirmar aqui. Aqui, ó. M4, M5. Ó. M4 e M5, dois motores de 60 CVs, correto? Isso aí. Beleza? Então, e esses dois motores, eles estão onde? No CCM1, correto? Então, que fator que eu aplico para as potências de motores M4 e M5? Então, é 2 vezes 60, ok? Porque são dois motores de 60, vezes quanto? 0,09, certo? Porque são dois motores de 60 CV, 60 CV está acima de 40 CV, e quantos aparelhos eu tenho? 2, ó. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Dar um escape aqui para poder sair aqui do... Aqui, pessoal. Cadê? Eu tenho aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Qual que é a demanda para o motor, no caso 4 e 5, né? No caso do motor 4 e 5, ó, eu tenho aqui, ó, a demanda do motor 4 e 5 vai ser igual a demanda calculada, né? Que são iguais, correto? Vamos lá, demanda 4/5, bom, igual a 1, no caso é 1, né? São iguais, então são vezes 2, porque são dois motores de 60, vezes 0,9. Então, esse aqui, ó, é que vai entrar nessa somatória aqui, ó. Tá ok, pessoal? Tá claro isso para vocês? Sim? Agora é só digerir. Ok, só digerir. Beleza. Aí, galera, aí isso não é tudo, tá? Aí você vai pegar aqui, ó, e vai elaborar a curva de carga. Beleza, então vamos pegar o seguinte, ó.
Vamos pegar... deixa eu fazer duas curvas aqui, ó. Deixa eu fazer uma aqui, ó. Para vocês entenderem aí. Beleza. Essa curva aqui, ó, ela é de 0 a 24 horas, ok? Aí, beleza. Aí você calculou a demanda do motor 1. Vamos pensar aqui, ó, que você calculou a demanda do motor 1. Vamos supor que a demanda do motor 1 foi... não. Primeira coisa, vamos ver... vamos pegar aqui, ó. Os motores M1 e M8 trabalham em horários alternados, portanto, nunca altera simultaneamente. Considera um dia típico que o motor M2 seja acionado primeiro. Então, vamos lá. O primeiro, o M2. O M2 ele trabalha das 0 às 4. Então, esse aqui é M2. Depois, ele... enquanto que o motor trabalha das 4 a 8. Então, esse M2 trabalha aqui, ó, das 0 às 4, e o M8 trabalha das 4 às 8. Esse aqui é o M8. Então, aqui das 0 às 4, das 4 a 8, depois, quem trabalha de novo? Aqui é o M2, ó, das 8 às 12. Depois das 12 às 14, né? Depois das 14 às 16. Depois aqui, ó, das 16 às 20. Das 20 às 24. Esse motor é M2, esse é M8. Esse aqui é M2, esse aqui é M8. Esse aqui é M2, esse aqui é M8. E esse aqui é M2. Beleza, então você calculou. Vamos supor que esse aqui, ó, né? Vamos supor que são motores iguais. Não, vamos supor que o motor aqui M2 é 50 e esse daqui, ó, foi 60. Esse aqui é 50, esse aqui é 60, esse aqui é 50, esse aqui é 60 e esse daqui é 50. Beleza, pessoal, a gente já calculou as demandas de cada desses motores, né? Do M2, a gente calculou lá que a demanda do motor é 50, né? É kVA, a demanda a demanda do M8 é 60 e assim sucessivamente. E eles trabalham, né, alternadamente. Ora funciona um, funciona outro, funciona um, funciona outro. Só que nós temos o M1, pessoal, que ele funciona 24 horas por dia. Né? Então, deixa eu até pegar aqui ver se eu consigo pegar a borracha aqui, peraí. Vamos ver aqui. Não estou conseguindo. Ver se eu consigo apagar aqui. Não estou conseguindo. Estou conseguindo apagar. Tudo bem. Vamos nessa. Vamos supor que aqui, ó, o M1 é essa curva aqui, ó. Então, o M1 tá aqui, ó. O M1, ele tem, eu calculei, ele foi 70 CVs aqui, ó. E a curva dele é todinha aqui. Essa aqui é a curva do M1, ó. Beleza, pessoal. Essa aqui é a curva do M1. Então, qual vai ser a minha curva de demanda? Então, primeiro, ó, no primeiro momento, né, de 0 a 4 horas, que é esse aqui, ó, eu vou ter uma demanda de quanto? Vamos passar aqui a régua aqui, ó. Eu tenho uma demanda de 50 mais 70, ok? Deu 120, correto? Então, vamos lá. Eu tenho uma demanda de 120. Depois, eu tenho uma demanda de quanto? 70 mais 60, né? Aumentou quanto? 130, né? 70 aqui, mais 60. Então, ficou isso aqui. Ai, caramba. Então, ficou isso aqui, ó. Ó, nesse período ficou 130. Depois ficou quanto? 120, depois 130, depois 130, e assim sucessivamente. Vocês estão acompanhando aqui, pessoal? Estou acompanhando. Beleza, né? Então, esse período aqui ficou 120, esse período aqui ficou 130, esse período ficou 120, esse período ficou 130, esse período ficou 120.
Beleza? Então, essa daqui, pessoal, é a nossa curva de carga. Mas só que eu considerei aqui como exemplo para vocês somente o quê? O M1, o M8, né? E o M2, ó. Só esses 3 motores. Mas nós temos somente esses 3 motores? Não. Nós temos o M4, o M5, o M9, entendeu? Então, essa curva que tem que ser feita aqui, ó, ela tem que ser, primeiramente, você calculando os períodos que os motores estão funcionando e as suas respectivas demandas exigidas pela rede, e depois você vai traçar a somatória, né, de cada uma das demandas, entendeu? Aqui, vamos supor, se esse M8 estiver funcionando aqui, só um trechinho, esse cara aqui tem que entrar nessa soma aqui, ó, depois ele cai, entendeu? Entendeu, pessoal? Professor, Oi. só uma dúvida aqui. Sim. Então, essa demanda de simultaneidade, eu vou trabalhando ela a cada período dessa de 4 horas aí, para encaixar no gráfico, certo? Não, o fator de simultaneidade vai ser somente para você calcular a demanda do CCM. Tá, mas essa demanda, ela não é horário a horário? Sim. Então, existem horários que eles não serão simultâneos. Esse fator também influencia nesse momento? Não, não vai influenciar. Por isso que você... Entendi. Essa curva aqui, ó, é a curva de carga da sua instalação, ok? Uma coisa é a demanda do CCM, outra coisa é a curva de carga. Então, essa curva de carga aqui vai ser em função desse período aqui, ó, que eu estou passando para vocês, ok? Outra coisa é a curva do CCM aqui, ó. Ok. Tá bom? Ok, pessoal? Então, baseado nessa dica aí que eu deixei com vocês, eu acho que já dá para vocês pelo menos tentarem resolver esses exercícios, ok? E trazerem as dúvidas de vocês na próxima aula. Por quê? Porque esse exercício vocês vão precisar resolver em sala não digo, mas na prova. Ok? Isso aí é um exercício que vai cair na prova. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, ok? Para a gente poder discutir esse exercício na próxima aula. Tá bom? Eu acho que essa dica aqui, ó, deu para dar uma luz no final do túnel? Sim, sim, professor. Ok? Com isso, né, vocês resolvem, primeiro, a demanda do CCM1 e a demanda do CCM2, né, que é isso aqui, ó. A demanda do CCM vai corresponder à somatória da demanda dos motores, e aí sim entra o fator de simultaneidade, né? Beleza. Depois o esboço da curva de demanda da indústria, né? Que é isso aqui, ó. E depois a gente calcula também a demanda média, né? Aí vocês vão ter a demanda máxima, ok? Já calculado por vocês em função da somatória, né? Desses períodos de funcionamento aqui desses motores, tá? E aí você já consegue, inclusive, calcular o fator de carga, tá? Ok? O que é a demanda? O que é o fator de carga, né? A demanda máxima sobre a potência instalada, né? Ok, pessoal? Ok. Show de bola. Então, é isso aí. Vou manter aqui esses itens aqui, né? Depois, se for o caso, eu os apago, né? E aqui, então, eu